Fala turma, começando aqui mais um programa do Ruralmente Podcast. E antes da gente começar, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores. E a Nutri Rações é a patrocinadora master do nosso programa. A Nutri tem um recado para vocês. Olá, eu sou o Carlos, nutricionista da Nutri Rações. Estou aqui para falar com vocês sobre o inverno que se aproxima. A época de maior escassez de pasto na nossa região se concentra entre os meses de junho e setembro, sendo comum ocorrer perda de peso dos animais e baixo desempenho reprodutivo. Neste período, temos a necessidade de fornecer alimentos ao rebanho que complementem a forragem produzida nos pastos, garantindo desta forma que nossos animais ganhem peso e apresentem um bom resultado reprodutivo. Também é nesta época que se concentram as engordas em confinamento e semi-confinamento. A Nutri possui uma linha completa de rações, proteicos e proteicos energéticos para cada situação e categoria animal, garantindo ótimos resultados para o criador nesta época do ano. Para maiores informações, entre em contato conosco. A Camila Guedes da eSolo e eSolo Digital também tem um recado para vocês. Olá novamente, pessoal. No vídeo anterior eu mostrei para vocês a importância da agricultura de precisão no processo de análise de solo. Agora eu quero mostrar o porquê contratar a eSolo Digital para realizar esse tipo de serviço na sua propriedade. A eSolo Digital é uma opção mais acessível, democrática e moderna para a contratação do serviço de análise de solo e agricultura de precisão. Você entra em nosso site, escolhe o tipo de serviço e análise e já consegue visualizar o preço de acordo com as opções selecionadas. Após a contratação, nossa equipe especializada de técnicos irá até a sua propriedade fazer a coleta das amostras de solo. Essas amostras serão enviadas para o laboratório e, após a liberação dos resultados, realizamos o processamento de dados com nossa tecnologia avançada e entregaremos os relatórios detalhados de forma digital. Nossa equipe está sempre à disposição para fornecer suporte e orientação. Queremos garantir que você tenha a melhor experiência. E é claro que nossa abordagem digital torna todo o processo mais conveniente, rápido e acessível, economizando tempo e recursos. Irrigação Carriel, há mais de 30 anos no mercado agrícola. A Irrigação Carriel é uma empresa especializada em implantação de sistemas de irrigação. A necessidade de otimização dos recursos produtivos com aumento de produtividade e redução de custos leva o produtor à adoção de tecnologias para a viabilidade do agronegócio. Este tem sido o objetivo da Irrigação Carriel, oferecer soluções para o aumento da rentabilidade dos empreendimentos na região sudoeste de São Paulo e leste do Mato Grosso do Sul. Irrigação Carriel, há mais de 30 anos no mercado agrícola. Quero mandar um abraço pro meu amigo Clebinho Mariotto da Oficina Picasso, a melhor oficina da região. E quero agradecer a Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. A rádio que está presente em 49 cidades e atinge 1,5 milhão de pessoas diariamente. Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. E para falarmos sobre o tema de hoje, estratégias para uma silagem de sucesso, recebo aqui Aristides Maximiano Júnior, que é fundador da Bruter Brasil e especialista em silagem. Júnior, seja bem-vindo ao Ruralmente Podcast. Obrigado, Sidney, pelo convite. Uma honra e um prazer estar aqui com você hoje. Obrigado pelo convite. É isso aí, meu amigo. Fico muito contente de te receber aqui hoje, né? A gente já se conhece há um bom tempo. Bastante tempo. E é isso aí. Fico muito feliz de você ter aceitado o convite e participar comigo aqui hoje. Legal. Obrigado, Sidney. Ô, Júnior, pra gente começar, cara, conta pra gente a sua história de vida e carreira, como é que tudo começou.
Então, Sidney, eu sou de Paraguaçu Paulista, né? A minha origem é Paraguaçu Paulista, uma cidade aqui do interior de São Paulo. E na mocidade, o que a gente fazia? Na mocidade a gente trabalhava em loja veterinária. Era isso que a gente fazia, que era o prático da loja veterinária, trabalhava no balcão, vendia medicamento, aplicava nos animais, né? Que era o chamado prático aí da veterinária. Quando eu completei 18 anos, fui trabalhar numa usina na região, fui ser auxiliar de veterinário na usina, e em 2 anos eu me tornei chefe de pecuária. Tive uma carreira rápida dentro da usina, né, que culminou de eu me tornar chefe de pecuária dentro da usina. Olha só. Foi bem bacana, uma experiência. Primeiro emprego na minha vida oficial, né, com carteira assinada aos 18 anos. Logo quando tirei carta, né, já fui trabalhar nessa usina e foi uma experiência muito legal. Me tornei chefe de pecuária, onde eu comecei, né, a trabalhar com sistemas, com controle, né, aprendi um pouco dessa parte. Inseminação artificial na época, estava começando ainda, né? Uhum. Gado Nelore, e foi uma experiência muito bacana mesmo. Legal. Passado isso, voltei, né, para Paraguaçu, fiquei durante uns 5 anos nessa empresa, nessa usina. Voltei para Paraguaçu e fui administrar uma fazenda de pecuária, de confinamento, de gado de corte em Paraguaçu também. Foi ali que eu também aprendi a mexer com o confinamento, né? Como é que se mexe com o confinamento, como é que se produz silagem. Comecei ali um trabalho de conhecer silagem, como é que fazia, como é que essa silagem era utilizada. Na época, silagem de Mombaça, silagem de Tanzânia entrou forte aqui no Brasil. E aí eu comecei a trabalhar com silagem, trabalhar nessa fazenda, gerenciando ela. Trabalhei durante um bom tempo nela, trabalhei até os anos 90 nessa fazenda. E foi uma experiência bem bacana também. Foi aonde também, né, eu comecei a mexer com confinamento e entender um pouco de confinamento de boi. Foi uma experiência bem bacana. E com isso comecei a trabalhar com silagem, comecei a gostar muito da silagem, principalmente silagem de capim. A silagem de capim é uma silagem muito produtiva. Fácil, né, para que o pecuarista, porque eu sempre falo assim, existe o pecuarista e existe o agricultor. O pecuarista, ele não tem muito essa parte de agricultura, né? Então a silagem de capim, ela vem bem, né? Ela casa bem com o pecuarista. Ela não exige tantos tratos culturais, é um material muito produtivo, né? E aí eu comecei e fiquei durante um bom tempo. Em 1990, eu me tornei um prestador de serviço. E aí então eu ia até nas fazendas com meus tratores, com as minhas máquinas, né? E comecei aí uma prestação de serviço em silagem. Comecei a desenvolver essa prestação. Na época era uma coisa, quase não existia isso, né? Falar em prestar serviço, cortar silagem, né? Era uma coisa muito recente na época. E ali comecei, tive dificuldade com as máquinas, né? Na época as máquinas ainda não estavam tão desenvolvidas que nem hoje. Mas ali mesmo já comecei a entender um pouco da prestação de serviço, fui crescendo dentro desse mercado de prestação de serviço. E conheci a Lallima, foi nessa época, mais ou menos em 1990, eu conheci a Lallima não, eu conheci a Catec, que foi a pioneira aqui no Brasil em produção de inoculantes para fermentação de silagem. Aí eu conheci a Catec, isso em 1990 mais ou menos, aquela época estava começando a aditivar a silagem, né, fazer a parte fermentativa da silagem. E aí também comecei a entender, a falar de fermentação de silagem. A gente começou a entrar um pouco mais tecnicamente nesse assunto. Fiquei durante um bom tempo na Catec, acho que aí em torno de uns 10 anos na Catec. Aí a Catec, essa empresa que é pioneira aqui no Brasil, ela foi vendida para a Lallima, uma multinacional francesa. E na Lallima eu fiquei mais 25 anos prestando serviço. Então, assim, eu posso dizer que eu comecei lá no Gadaime, né? Que eu falo que eu comecei lá no Gadaime, descarregando carreta naquela época, fazendo compactação, dirigindo o trator, né? No corte, fazendo a compactação também, dirigindo o trator na compactação ali, aprendendo, né? Aonde que acertava, aonde que errava,
né? Comecei a ter esse feeling, né, comigo mesmo, aonde que eu ia bem, aonde que eu precisava melhorar, como é que eu fazia uma silagem e na hora de abrir essa silagem estava perfeita, estava bem fermentada. E isso me deu muito conhecimento, mas muito conhecimento prático do negócio, né? E aí, tecnicamente, junto com a Lallemand, comecei a desenvolver e comecei a fazer palestras de silagem. Nossa, fiz palestra uma boa parte da minha vida, ainda faço, ainda sou palestrante de silagem. E levando conhecimento, mas principalmente na parte prática, que eu vejo que onde é o grande gargalo do produtor, é ele fazer a parte prática da silagem bem feita. Porque muitas vezes ele idealiza uma silagem e tem muita coisa, né, para você conseguir fazer uma silagem de alta qualidade. E eu sempre bati muito em cima disso. Gente, nós precisamos aprender a fazer silagem de alta qualidade. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil hoje, 70% a 80% da silagem produzida no Brasil ela é de ruim ou de péssima qualidade. Então você vê o tanto que nós temos para melhorar, Isso é até uma pergunta que eu ia te fazer, né? Você acha que quando você começou a trabalhar com silagem para os dias de hoje, teve muita mudança ou você acha que ainda não? O avanço foi pouco? O Sidney, teve bastante mudança, principalmente em equipamento para corte e repique de material. Né? Quando a gente começou, as máquinas elas não conseguiam fazer um bom repique desse material. Né? Então a gente tinha fibra longa, né? 10, 12, 15 centímetros de fibra, isso dificultava muito a compactação. Com o tempo, o crescimento da silagem, as empresas também começaram a acompanhar isso. E aí as máquinas começaram a repicar melhor esse material. E isso ainda está em desenvolvimento, tanto que a gente vem falando de alguns anos para cá em processamento de grãos, em silagem de milho e de sorgo, né? Então você vê que a gente ainda está caminhando aqui no Brasil, apesar que com a chegada das automotrizes isso melhorou muito, mas ainda é uma coisa muito discutida, processamento de grão em silagem de milho e sorgo. Mas no capim, em outros materiais, milheto, por exemplo, as máquinas hoje já estão conseguindo entregar um bom repique, né? Então, houve um avanço, né? Mas principalmente na área de máquinas, né? A parte de aditivos de silagem também vem, né? As empresas também vêm fazendo pesquisa em cima disso, vêm buscando micro-organismos mais eficientes em fermentação de silagem, isso também é uma verdade. Eu acho que ainda a gente vai caminhar muito dentro disso ainda, nós estamos começando, né, esse mercado, o mercado vem crescendo, mas a parte técnica desses micro-organismos tem muito para crescer ainda, tem muita pesquisa sendo feita, eu sei de algumas empresas que estão fazendo bastante pesquisa, vem vindo grandes empresas aqui no Brasil, né? Então a gente vai ter um mercado aí em expansão, não só na parte de volume, mas principalmente na parte técnica. Isso é uma grande vantagem para nós produtores de silagem. Legal, a gente vai falar bastante sobre silagem aqui, né? Mas a gente observa que existem muitas variáveis dentro do processo de ensilagem, né? Então, não é só escolher a variedade, cortar e colocar no silo, né? Existem vários processos dentro desse processo, mas a gente vai falar sobre isso. Sim. Mas antes, conta um pouco pro pessoal a história da Bruter Brasil, sobre a atuação da empresa, como é que funciona? Então, Sidney, como eu vou muito em fazenda, eu vejo que a necessidade de se melhorar a produção de silagens, né, que eu sempre falo, silagens de alta qualidade, né? A gente tem que sempre buscar uma silagem de alta qualidade. E muitas vezes o produtor lá na roça, ele tem dificuldade em fazer uma silagem de alta qualidade. Mão de obra, né, é uma coisa que a gente vinha falando há muitos anos atrás, onde que vai acabar isso, né? E a gente já sabe que hoje o produtor sofre bastante, não só o produtor, né? O mercado vem sofrendo com a falta de mão de obra e o maquinário vem justamente para resolver esse problema, porque a máquina praticamente ela trabalha sozinha, ela não depende tanto do colaborador lá na fazenda, não depende tanto dele participar do processo de silagem. O maquinário praticamente faz sozinho. E aí eu vi que o mercado era um pouco carente na parte de equipamentos ainda que tivessem uma alta... a produção, a gente precisa primeiro de produção
e também que tivesse qualidade no processamento dessa silagem, né, dentro da silobolsa. E aí eu resolvi abrir a minha própria empresa. Eu não quis participar do mercado na parte comercial nesse segmento. E aí então eu resolvi abrir a minha própria empresa. E há 6 anos atrás eu resolvi e estou consolidando agora a Bruter Brasil, que é uma empresa que trabalha no segmento de embutidoras de silagem. Legal, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre os equipamentos, né? Mas para a gente entrar no nosso tema principal, o Júnior, o primeiro passo para uma silagem de sucesso, né, é o produtor fazer o dimensionamento correto. Que dicas você dá para o produtor? Então, Sidney, é bem legal isso, né? Eu falo sempre que quando eu estou conversando com o produtor, né, em planejamento de silagem, né, que é importante que ele tenha um planejamento dessa silagem que ele vai fazer. E aonde começa o planejamento? Começa muitas vezes, às vezes lá na residência dele, no dia a dia dele, ele fala assim, eu preciso produzir silagem. Pronto, começou aí o planejamento de silagem dele. É nessa hora que começa o planejamento, quando ele fala assim, eu vou fazer silagem, né? Aí, Sidney, o que é importante nesse planejamento ele saber? Primeiro, ele vai alimentar vaca de leite, ele vai alimentar boi de confinamento, ele vai suprir a necessidade de gado de corte no pasto, cria no pasto. Para que ele vai usar essa silagem? Qual que é a finalidade, né? Qual é a finalidade desse volumoso que ele vai fazer? Então vamos lá, vamos dizer que ele vai fazer isso com gado de leite. Então, qual é a produção desses animais? Que é uma coisa que eu vejo muito, Sidney, não vou dizer que é um erro, mas eu acho que o produtor podia pôr atenção nisso. Ele vai alimentar vacas de 18, 20 quilos de média. Não precisa você alimentar esses animais com silagem de milho, que é a melhor, mas também é a que custa mais. Então, assim, se você tem animais de até 20 quilos de média, você pode trabalhar muito bem com silagem de capim, uma silagem de sorgo, uma silagem de milheto. Você não precisa necessariamente alimentar esses animais com silagem de milho. Então, é preciso que ele ponha atenção nisso. Então, vamos lá, ele vai alimentar vacas de alta lactação, ele vai alimentar animais de confinamento de alto desafio, de alto ganho. Para que ele vai usar essa silagem? Então, definir ali a categoria de animal e qual é a necessidade de volumoso que ele tem. Uma outra coisa também, é importante que na região dele, ele vê qual é o material que é adequado para aquela região. Perfeito. Né? É importante ele saber. Às vezes ele está num lugar que ele vai produzir bem sorgo, às vezes ele vai produzir bem milho, capim, né? E também, Sidney, a própria propriedade ela tem uma aptidão. Né? Tem propriedade que ela tem aptidão para a agricultura e tem propriedade que ela não consegue fazer uma agricultura bem feita. Então isso também, na hora do planejamento, na hora que ele está sentado ali, que ele está tomando essas decisões, é importante ele pensar em tudo isso. Porque o que acontece com o produtor? Ele vai fazer silagem, ele vai lá e plantar milho. Né? Mas peraí, é milho que eu preciso plantar? Será que um sorgo não vai bem? Será que um milheto não vai bem? Um capim de pasto, uma mombaça, uma tanzânia, um giges, né? O que ele deve plantar? Um cameron, hoje aí tem o capiaçu, né, que está sendo muito utilizado em silagem. Então esse planejamento, Sidney, é extremamente importante. Por isso, né, que a gente vê, né? Não estou dizendo que está errado, mas você vê produtores aí trabalhando com silagem de milho para vacas de cria. Então o que ele faz? Ele dá uma piorada, né, na silagem de milho, mistura um bagaço de cana para poder, porque ele sabe que aquele alimento, vamos dizer, é considerado um alimento nobre, uma silagem de milho muito bem feita. Então ele não vai servir só silagem de milho para uma vaca de cria. Ele vai dar fazer aquele blend ali para poder... Exatamente isso, é o que eu falo. Na hora do planejamento, que ele fala assim, eu vou fazer silagem, esse momento é importante. Sabe aquele momento que ele deve parar, pensar, buscar informação, conversar, né? É um momento assim super importante. É super importante esse momento. Eu falo que daqui começa o sucesso que ele vai ter a hora que ele erguer a lona do silo, que ele abrir uma silobolsa e ver a qualidade do material que ele tem lá dentro. É aí que começa. Você pontuou exatamente num ponto, né, que é relevante. Eu acho importante isso aí. Ô Júnior, você falou aí sobre o dimensionamento da área, né? Como é que a gente faz essa correlação
atrelado a isso, a quantidade a ser produzida. Como é que ele dimensiona isso? Exatamente, é o que a gente falou ali atrás, né? Categoria de animal que ele vai alimentar. Uhum. Então, vamos dizer que ele vai pegar animais lá que está na lactação. Então, para esses animais eu vou usar 30 quilos. Para essas vacas que eu está secando aqui, eu vou usar menos, né? Eu tenho novilhas também, eu tenho bezerras, que são animais que vão me consumir menos. Então, nessa hora, Cid, ele tem que fazer um planejamento durante o ano todo do que ele vai usar de silagem. Perfeito. No dia a dia, por exemplo, vou desmamar, vou secar tantas vacas, eu vou pôr tantas vacas, vai parir a partir de maio, mais animais começam a parir, então eu vou ter que ter uma utilização maior desse volumoso. Então é importante ele dimensionar mês a mês a quantidade de silagem, de volumoso que ele vai precisar. E nesse momento ele consegue dimensionar o silo. O comprimento do silo não importa tanto, mas a largura e a altura do silo, ela está diretamente relacionada à frente de consumo. Porque muitas vezes um produtor faz um silo muito grande e ele não consome uma quantidade suficiente na frente todo dia, e aí essa silagem com o oxigênio começa aí a produção de fungo e micotoxina. Então, o dimensionamento da silagem é importante. E eu vejo muito, né, os produtores, eles dimensionam o silo pela capacidade da lona. Né? Ele vai lá, vou comprar uma lona de 8 por 50. E aí ele faz o silo que cabe debaixo daquela lona. Não é assim. A largura e a altura do silo, quem vai dar essas medidas é esse planejamento diário, mensal, trimestral, semestral e anual que ele vai ter durante o longo do tempo. Isso é uma coisa assim extremamente importante. Extremamente importante. Informação bacana, hein? Para quem vai se planejar aí, é bem interessante. E atrelado a isso, tem uma taxa de retirada do silo, né? Que você vai medir. Exatamente, a gente pede, né, para que eles consumam no mínimo 20 centímetros. Por que consumir no mínimo 20 centímetros? Porque se você tira todo dia 20 centímetros na frente do silo, você não tem desenvolvimento de fungo e micotoxina na frente do silo. Perfeito. Por causa do oxigênio que o silo está tomando diariamente ali. Então esse planejamento primeiro, do que ele vai plantar, da categoria de animal que ele vai alimentar, da quantidade desse volumoso que ele vai usar diariamente, para ele planejar a frente de consumo dele, você vê que começou ali um planejamento, né? Ele tem que vir pautando isso, né, para que ele consiga, lá no fim, ele ter sucesso com aquela silagem que ele vai produzir. E você tinha comentado aí, você falou aí sobre milho, sorgo, capim, sim, né? Como que o produtor, ele identifica o ponto de corte ideal de cada cultura dessa? Sim. Quando se trata de milho, a gente vem falando, né, para aquele corte no ponto farináceo, que é a hora que o milho passa da pamonha, né? Ele passa da pamonha. E uma coisa, Sidney, é importante na hora dele comprar a semente, ele tem que buscar milhos que têm aptidão para silagem. Perfeito. Porque o milho que tem aptidão para silagem, ele vai ter o famoso stay green, que a gente chama, né? O que é o stay green? A espiga seca, o grão ali forma amido, mas a planta está verde e ainda tem boa digestibilidade. Então, a tecnologia hoje que as empresas de semente entregam é maravilhosa, mas o produtor tem que buscar semente, né, que tem essa aptidão de silagem, isso é importante. Ô Sidney, eu até vou abrir um parênteses aqui, né? Alguns anos atrás eu peguei uma região aqui do estado de São Paulo e fui em 22 propriedades que produzem silo. E nessas 22 propriedades, o que eu fiz? Fui eu e um amigo meu, o Matheus, um técnico, e o que a gente fez? A gente chegou lá, a gente mediu compactação, mediu granulometria, qual é a semente que o produtor tinha sido usado, qual é a lona que ele usou para vedar esse silo, qual a marca de trator que ele usou para trabalhar nessa silagem, qual a marca da forrageira. E fizemos assim um apanhado para que a gente depois medimos matéria seca e tal, e pegamos
todo esse material, toda essa silagem que a gente coletou, trouxemos para a Exalc em Piracicaba e fizemos análise, e depois a gente compilou essas amostras. E uma coisa que me chamou muita atenção, 60% da silagem foi cortada no ponto de pamonha. O que eu estou querendo dizer aqui? Que a gente tem que se atentar ao ponto de corte, porque muitas vezes o que acontece? O produtor vai lá e planta milho. Aí ele corta um milho no ponto de pamonha. O que ele fez? Ele plantou milho e colheu capim. Porque um milho no ponto de pamonha, ele nada mais é do que um pé de capim. E por que a gente planta milho? A gente planta milho porque a gente quer o amido, né, do grão. É por isso que a gente planta milho. A gente quer que o amido, a energia, né, do grão. Então não justifica você plantar milho e colher milho no ponto de pamonha. Então isso é uma coisa assim, toda vez que a gente fala em ponto de corte de milho, a gente tem que se atentar demais. Muitas vezes o produtor apavora, não, a máquina chegou, está cortando do vizinho, vai cortar a minha, não, eu estou com medo de chover, não, eu estou precisando adiantar o meu trabalho aqui, eu tenho outras coisas para fazer. Então é extremamente importante quando se fala em ponto de corte, principalmente de milho, que ele é uma das coisas mais importantes na silagem de milho. Silagem de sorgo, ponto de corte de uma silagem de sorgo, é quando no meio da panícula dele, né, você pega ali no meio da panícula dele, ele está passando do pastoso para o farináceo. Porque o sorgo ele tem uma característica, ele não seca o grão todo de uma vez e deixa o pé verde ainda, né? Ele começa a secar de baixo para cima. Então, você pega ali no meio da panícula, a hora que ela está passando do pastoso para o farináceo, ponto de corte de sorgo. Qual é o detalhe na colheita do sorgo? Processamento de grão. Por o grão ser muito pequeno, né? Aquele grão que está mais seco, muitas vezes ele passa direto pelo rotor da máquina. A máquina não consegue processar esse grão, vai passar pelo trato digestivo do animal e vai sair nas fezes, né? Então o grão tem que ser, não só o sorgo, mas o milho também é importante processar grão, lógico que é muito importante. Mas na silagem de sorgo, você tem que se atentar a esse processamento. Porque se você não conseguir processar pelo menos 70% daquele grão que passa por dentro da máquina, você não vai ter de boa qualidade de sorgo. E escolher, né, um sorgo que tenha aptidão de produção de grãos também, né, para que essa silagem tenha, além dela ter volume, ela tenha massa, mas que ela também tenha boa qualidade. Ponto de corte de capim. Vamos falar lá de silagem de pasto, né, que a gente fala Mombaça, Tanzânia, Gigs, esses materiais todos. É em torno de 70 dias. Né, 65, 70 dias é o ponto de corte de você trabalhar com esse material. Se você trabalhar com esses pastos, né, com capim, você consegue fazer em torno de 3 cortes bons por ano. Antes a gente conseguia, né, um tempo atrás, aí a gente conseguia, quando eu falo um tempo atrás, eu falo de bastante tempo, a gente conseguia fazer até 4 cortes por ano numa silagem de capim. Agora mudou muito o clima, né, então a gente está conseguindo fazer 3. Camerum é um material, né, que se usa demais hoje. Na Pie, o Camerum se usa bastante também. Eu gosto muito de silagem de capim, eu acho produtivo, de boa qualidade. Você consegue trabalhar aí com 7, 8% de proteína nesses materiais. Ponto de corte dele em torno de 70, 80 dias, que é quando ele começa a secar aquelas primeiras folhas na canela desse material. Quando ela começa a secar aquelas primeiras folhas em torno de 50, 60 centímetros, é a hora de você entrar em silano. Material super produtivo, vai estar aí em torno de 28 de matéria seca. Você vai conseguir fazer esse material fermentar bem dentro do silo. Você vai ter uma silagem de altíssima qualidade. Capiaçu, um material que virou moda, né? Tem muita gente que plantou capiaçu. O capiaçu ele tem uma característica, ele foi desenvolvido para você trabalhar com trato verde. Então ele tem muita água. Capiaçu é um material que tem bastante água. Então eu sempre falo para o produtor, deixa passar um pouquinho do ponto de corte, mas pouco, e já entra em silano. Quando você consegue
Se você for fazer isso dentro de uma silo-bolsa, você consegue silagem de alta qualidade. Se você for trabalhar em silos trincheira ou em silo de superfície, é bom você deixar ele passar mais para ele perder mais água. Agora, quanto mais você deixa ele passar para perder água, ele perde em qualidade. Então, assim, é muito tênue, né, essa relação da matéria seca com o tamanho dele, essa água que ele tem. Mas dentro de uma silo-bolsa hoje, você consegue trabalhar com silagem de capim em capiaçu com excelente qualidade. Fiz isso na Exalc, em Piracicaba. A gente fez lá para ovinos, a gente fez dentro da silo-bolsa, silagem de capim em capiaçu para ovinos. E isso virou um sucesso lá. E vamos repetir esse ano novamente fazendo lá dentro. Legal. E quando você fala do capiaçu, qual que é o teor de matéria seca ideal, o ponto de corte? É o que eu falei ali. O ideal de você trabalhar com capim é em torno de 28 matéria seca. Difícil você trabalhar isso no capiaçu. O capiaçu ele tem mais água, né? Mas você tem que buscar essa matéria, girar em torno dessa matéria seca de 27, 28. E se for dentro de uma silo-bolsa, se for fora da silo-bolsa, você tem que deixar subir um pouquinho essa matéria seca para que ele não se estrague dentro do silo. Perfeito. E falando em teor de matéria seca, a gente sabe que o teor de matéria seca ideal da silagem de milho é 35%, em torno de 35%, né? É possível eu fazer essa mensuração antes de iniciar o corte? Né, existem algumas opções, poder observar a linha do leite, né? Tem algumas opções. Sim. Aqui. Mas eu consigo mensurar isso, fazer uma amostragem disso para entrar na hora certa da Positivo, Sidney, positivo. De novo, você vê como é que tudo que a gente fala tem aí uma janela, né? um espaço para a gente comentar isso. Né? A gente sabe que você trabalhar com silagem de milho acima de 33, porque o que você quer é o amido. Porque senão você vai ensilar de novo no ponto de pamonha, você vai ensilar pé de capim. Então, acima de 33% de matéria seca. Como é que você faz isso? Com análise bromatológica. Isso é uma coisa fácil, você faz isso no micro-ondas lá, você consegue fazer isso dentro da fazenda mesmo. Só um pouquinho de prática aí você consegue fazer isso. Quanto mais você sobe, vamos dizer, de 33 para 35, para 37 de matéria seca, isso é bom? É lógico que é bom você pegar aí 35, 37 de matéria seca numa silagem de milho, é bom. Só que você tem que ver se o seu equipamento tem capacidade de processamento de grão. Perfeito. Porque quanto mais sobe a matéria seca, mais duro esse grão vai ficar, mais difícil de processar. Então, assim, o produtor tem que ter isso na cabeça dele. Aí eu vou pegar uma matéria seca mais alta, a planta, né, o pé vai estar mais lenhoso, vai estar mais fibroso, mas eu vou ter um NDT maior, eu vou ter mais amido, lógico, isso é bom, mas o meu equipamento, ele tem capacidade de fazer um bom repique, um bom processamento de grão? Eu tenho capacidade de compactar esse material com a matéria seca mais alta, eu tenho capacidade de fazer uma boa compactação dentro do silo, porque você sobe a matéria seca e você começa a dificultar a compactação. Então você vê, Sidney, que é assim... silagem, o cara tem que gostar do negócio. É uma arte, né? Tem que gostar, porque assim é muito assunto, né? É muito assunto. E você deixa passar um pouco mais, aumenta o teor de fibra detergente neutro, vai afetar diretamente ali na ingestão pelo animal, né? Então, exatamente. São vários fatores, isso, né? E aí o técnico, né, tome o técnico sofrer. Então, assim, é importante, né, que na hora de fazer o silo, que o produtor esteja em contato com o técnico dele, esteja conversando. Eu mesmo, né, sou uma pessoa que quando começa a silagem, todo mundo, o pessoal gosta de ligar, gosta de conversar e eu gosto de falar bastante, né, de silagem, falar com ele sobre todo esse processo, para que ele tenha sucesso, né? É importante, todas as etapas de uma silagem, todas as etapas. Esse negócio de falar assim, não, faz 20 anos que eu faço silagem, isso aí já foi por água abaixo, esquece. O cara que fala, não, faz 20 anos que eu faço silagem, esquece. Não é assim. Eu falo que silo tem personalidade, né? Você faz um silo do lado do outro, né? Do mesmo jeito. Às vezes num silo fica bom, no outro não fica. Exatamente. Choveu, tá muito seco, tá muito sol, poeira, o trator subiu em cima do silo, levou terra, levou barro, né? Numa hora lá, os colaboradores capricharam melhor na compactação, capricharam na vedação, no outro já não. Por isso você falou um negócio interessante. Fazer a análise bromatológica e de cada silo.
Porque cada silo é um indivíduo, né? Isso, é o que você está falando aí. Eu falo, silo tem personalidade. É isso aí. Parece que não, mas isso é uma coisa que eu vejo no meu dia a dia, no trabalho, né? Silo tem personalidade. Isso aí. Chegou o momento do corte, né? O produtor identificou que é o momento de iniciar o corte. Quais cuidados o produtor tem que se atentar na questão ali do maquinário, né? Como é que ele faz o dimensionamento? Isso. Precisa fazer uma revisão? Que pontos que você destaca? Cidinho. Olha só, né? Quando eu comecei minha carreira, né, de mexer com silagem, eu ia muito nas fazendas para dar o pontapé inicial que a gente falava, né? Aí, como é que o negócio funcionava na época? Você chegava lá, né? E eu acho que isso ainda existe muito hoje. Eu não estou vivendo mais isso hoje, que eu não tenho muito tempo de ficar indo na fazenda soltar serviço. Mas eu chegava lá no dia vamos começar a silagem hoje? Vamos. Cadê a máquina? A máquina, muitas vezes, estava lá debaixo de um pé de manga, né? Parada lá, e aí a gente pegava o trator, ia lá, cadê os pinos, né, para engatar a máquina no trator, cadê o cardan? Aí na hora de engatar o cardan era daquele trator, era do Massey Ferguson, usaram num Ford, cortaram menor, aí o dimensionamento do cardan já não dava certo, aí ia rodar aquela máquina, né, na hora de fazer o silo, muitas vezes as facas gastam, contra a faca, às vezes nem né, super desgastada, e a gente subia para a roça e quem disse que a gente conseguia fazer um bom processamento desse material. E aí virava aquela loucura, não, tem que cortar, agora eu não posso mais parar, levar a máquina para uma oficina para fazer a manutenção, porque demora. Uma manutenção no equipamento hoje em torno de 25, 30 dias. Exatamente. Né? Então eu sempre falo assim, gente, na hora que 60 dias antes de você iniciar o corte, 60 dias antes do corte, pega seu equipamento, vê se as facas estão no lugar, se elas não estão desgastadas, se a contra-faca está em boas condições de uso, se os bicos de engraxar estão funcionando. Aonde tem um bico de engraxar tem um rolamento. Se esse bico não está funcionando, aquele rolamento vai estourar, vai parar o serviço no meio a máquina vai quebrar durante o serviço. Isso traz um transtorno muito grande. Então você tem que pegar esse equipamento 60, 90 dias antes e deixar ele num bom estado, super regulado, trabalhado, né? E aí, uma semana antes desse equipamento regulado, leva ele lá na roça, regula, né, as facas na contrafaca, para ver a granulometria, se está dando a granulometria e o processamento de grão que você quer, né? Isso é importante, você fazer isso. Exatamente, você falou aí, né, 60 dias antes tem que fazer a revisão. Eu tenho feito isso, né, quando eu vou iniciar o processo de corte lá, o processo de ensilagem, mas viu, eu falo que eu começo a cortar o silo 2 dias antes. Moçada, nós vamos começar amanhã a cortar. Nós não vamos cortar o silo. Vai colocar a máquina, vai faltar alguma coisa, não vai sair. 2 dias depois que a gente começa a cortar o silo. Exatamente, isso é uma coisa assim que eu venho... quando eu faço minhas palestras, né, eu falo muito e gosto de contar essa história que a máquina está lá debaixo de um pé de manga, porque geralmente é isso que acontece. Uma outra coisa também que acontece, acaba o serviço, o produtor pega a máquina, leva lá no lugar dele lavar a máquina, com essas máquinas de alta pressão de água, e lava a máquina bem lavada. O que acontece quando ele está lavando o equipamento ali? Ele está mandando água dentro dos rolamentos da máquina. Aí o que ele faz? Ele engraxa aquela máquina e guarda. Só que se você pegar um rolamento, abrir um rolamento daquele, você vai ver que de um lado tem água e do outro lado tem graxa, porque a graxa e a água não se misturam. E esse equipamento que ele lavou, que ele engraxou e guardou, quando ele for pôr ele para trabalhar, todos aqueles rolamentos vão estourar. Então eu falo assim, gente, lava a máquina, mas lava ali com a mangueira de jardim, né, com a bucha e tal, mas não lavem equipamento que tem rolamento com jato de alta pressão para guardar ela, porque vai ter problema depois, vai quebrar rolamento. Perfeito, eu só quero fazer uma correção aqui. Tem o meu mestre era Jaci, foi meu professor na faculdade, e ele vai puxar minha orelha, né? Porque a gente que tá na lida, a gente acaba falando, né? Cortar o silo, né? Na verdade não corta o silo, a gente vai cortar né? A gente vai trabalhar com a silagem. O silo é o lugar onde vai receber o material. Então, mestre, me perdoa aí. Cortar o silo. Cortar o silo, ele vai puxar minha orelha, rapaz, ele fica bravo com isso. É verdade. Mas a gente isso vai aí. Colher a roça, vai colher o silo. E a gente recebeu aqui algumas entrevistas atrás o Rafael Amaral, né? O nosso doutor silagem, Dr. Silage, né? E ele falou um negócio que eu achei interessante. O processo de ensilagem é um processo de perda. Então você tem que mitigar o máximo
as perdas que você tem durante o processo. É no ponto de corte, é na hora de fazer o transbordo. E o ponto que eu queria falar: quais cuidados a gente tem que ter no transporte do campo ao silo? Positivo, é uma coisa bastante bem importante que você está falando. A gente sabe que hoje 20% da silagem é perdida no transporte. Isso foi medido, né? Por uma instituição lá do Paraná, ela mediu isso. 20% é perdido no transporte. E aí você fala assim: nossa, mas não é possível, eu vou cortar 10 alqueires de roça, eu vou perder 2 alqueires no transporte? Vai. Se você começar a medir isso, você vê que você vai perder isso. É aquele: vou encher bem a carreta, vou encher bem o caminhão, tá ventando e a máquina chega na hora de... às vezes o terreno, né? Ele está mal preparado, a máquina balança, isso joga fora. Se você pegar uma automotriz, por exemplo, ela corta um balaio por segundo, né? 2, 3 segundos que essa máquina, que o jato está dirigido para fora do caminhão ou da carreta, olha o tanto de silo que vai para fora. E eu observo muito isso quando eu estou nas propriedades. Primeiro eu observo a perca que a ensiladeira já começa a deixar, né? Muitas vezes uma ensiladeira mal regulada, ela começa a largar folha para trás. E aí o tanto de silagem chama a atenção do produtor, né? Eu levo ele lá, vamos olhar lá o silo que está sendo, a roça que está sendo cortada, e vamos ver essa perca que está acontecendo. E quando ele põe atenção, o Sidney, que o produtor põe atenção nisso, ele se assusta com a quantidade de silo que é perdida durante o corte e o transporte. Então, assim, atenção, né, na forma que você vai transportar esse material até o silo, da roça para o silo, porque as percas são muito grandes, principalmente na hora que a ensiladeira está cortando e jogando em cima da carreta. Exatamente. E se ele não se atentar, ele está encarecendo a silagem dele. Positivo, porque assim, você imagina uma perca dessa em silagem, né? Uma vez eu estava fazendo uma palestra lá em Birigui, ali perto de Araçatuba, fazendo uma palestra lá, e no final da minha palestra sentou um senhor na minha mesa. Ele falou: Júnior, mas você está falando de tantas percas na silagem, né? Mas será que o produtor está ganhando tanto dinheiro assim? Porque ele perde tanto, que eu tenho uma indústria de sapato, Birigui é uma cidade produtora de sapato. Ele falou: eu não posso admitir que a minha empresa tenha 3, 4, 5% de perca, né? E o produtor perde tanto, né? Tanto assim na silagem, perde. É o que eu falei: 70% a 80% da silagem produzida no Brasil é de ruim ou de péssima qualidade. As percas são imensas. Olha só. Ô Júnior, e aí? Você fez o corte da silagem, né? Transportou até o silo. E aí, qual que é o próximo passo? É positivo, Sidney. Agora de novo, né? Eu tenho todos os processos, para mim, são super importantes, né? Eu não tenho um melhor ou outro. Não, eu acho que isso aqui é mais importante na hora de fazer o silo. Não, todos os processos, todos eles são importantes. E aí, você vai pegar agora esse material e vai levar para onde? Você vai levar para um silo trincheira, um silo de superfície. Para onde você vai levar esse material? É importante, então, que esse silo... vamos falar aqui do silo trincheira. Primeiro, ele tem que estar preparado para receber esse material que vem chegando. Porque você tirou o silo ano passado dele e agora você vai pôr um novo silo lá dentro. Então você tem que ir lá e fazer uma higiene, uma asepsia nesse silo. Limpar ele, tirar aquele resto de silagem que ficou para trás, que apodreceu, pedaço de lona que ficou ali em volta, limpar, varrer, deixar, né, ele limpinho, tomar um sol ali, para que ele não tenha nenhuma fonte de contaminação ali dentro. Porque senão você vai pegar um material novo, né, que foi super bem feito, e vai colocar num lugar sujo. Então é importante você preparar o teu silo para receber esse material que vem chegando. A gente faz silagem geralmente no verão, né? A gente faz silagem no verão. No verão, o que acontece? Chove. Você está preparado se chover? Como é que você vai fazer essa entrada de silo para que o trator não entre em cima do silo com o pneu sujo, levando barro e levando contaminação? Vou descarregar pela lateral do silo? Não, obrigatoriamente eu tenho que subir em cima do silo com a carreta, com o trator. Você está preparado para fazer ali um lugar antes de chegar no silo para que esse trator, essas carretas limpem esse pneu para depois subir em cima do silo?
Você está preparado para isso? A lona já foi comprada? Essa lona que você vai usar, ela já está ali do lado do silo? Porque muitas vezes você está fazendo silo e vem uma chuva. Você tem que cobrir, né? É normal. Ô Júnior, o silo pode tomar chuva? Não, o silo não pode tomar chuva, né? Porque quanto mais você põe água lá dentro, mais você vai aquecer esse material. Então, você tem que... A lona você compra antes. E o produtor, muitas vezes, compra a lona depois. Ele acaba de fazer o silo que ele vai ver a metragem da lona para ele comprar. Não, a lona você compra antes. E qual é a vantagem, Sidney, de você comprar a lona antes? Compra com tempo. Vai atrás, vai ver qual é a melhor, qual é a melhor lona que você vai usar. Não é hora de economizar, né? Não é hora. Se você calcular o que você tem ali dentro do silo, você vai comprar uma lona barata, né? Eu falo que o produtor vai lá no balcão da cooperativa ou da loja agropecuária e ele quer uma loninha barata para cobrir o silo dele. Está errado. Ele tem que pedir uma lona de boa qualidade, porque ele tem que preservar aquilo que ele tem lá dentro. A quantidade de dinheiro que tem ali dentro, né? É importante, né? Então, compra a lona antes. Então, preparem, né, para que esse material que vai chegar, ele vai chegar num lugar limpo, para que o pneu do trator não leve sujeira para dentro do silo. Pense nisso, como que ele vai fazer. Se chover, o que eu faço? Se tiver muito seco, tiver muita terra, muita poeira, como é que eu vou minimizar essa sujeira em cima do silo? Compactação, Sidney. É uma coisa, assim, de fundamental importância você compactar o silo. Porque nós precisamos de anaerobiose dentro do silo. O silo precisa da ausência de oxigênio para que as bactérias que produzam ácido lático comecem a se desenvolver dentro do silo. Nós precisamos disso. Então a compactação, devagarinho, com o trator numa marcha lenta, numa marcha reduzida, não deixar o trator tocar o pneu no chão, né? O trator vai, a hora que vai tocar o pneu no chão, o trator volta para cima. Compactar um silo no sentido do comprimento da largura. Uma coisa que eu comecei a falar há muitos anos atrás, que o trator que faz a compactação, ele tem que trabalhar 20% a mais do que o trator que corta. Então vamos dizer que o trator que está cortando, ele trabalhou 10 horas no dia, o trator que faz a compactação tem que trabalhar 12 horas no dia. Hora de orímetro de trator, não é hora de braço, não, hora de orímetro de trator. Se isso não acontecer, o silo está mal compactado. Isso não tenha dúvida. Então eu falo assim, gente, antes de começar a cortar, o trator já tem que estar fazendo a compactação. Acabou de fazer o corte, no final do dia, o trator que faz a compactação, ele continua. Muitas vezes entrando até à noite, né? Para que a compactação seja bem feita. Quanto mais você compacta teu silo, mais qualidade você está colocando dentro dele. Legal. E um ponto interessante que eu tenho observado na literatura, me corrija se eu estiver errado, que no momento de mensurar um trator para realizar a compactação, ele precisa pesar 40% do total de material de silagem que chega no silo no período de 1 hora. Então, se chegam 10 mil quilos, o trator tem que pesar em torno de uns 4 mil quilos para poder fazer uma boa compactação. Isso, né? Mesmo, Cid. Eu não vejo tanto problema disso quando a gente está falando aí em silagem de 200, 300 toneladas, né? Silagem que é cortada com as máquinas de linha, né? Eu não vejo tanto esse problema. Mas aonde que eu vejo o maior gargalo disso? É quando o produtor contrata uma automotriz nessas máquinas que tem alta capacidade de corte por dia. Aí essas máquinas têm uma alta capacidade de corte, mas o produtor não está preparado para fazer a compactação. E essas máquinas vêm para cortar, elas vêm para fazer o serviço delas. Nem se compara com as 2 linhas, né? Que nem você tem na fazenda. Nem se compara, uma máquina de 2 linhas. Então nem se compara com isso. Então assim, é importante essa relação de peso de trator com o material que está chegando no silo. Lógico que ela é importante, mas principalmente quando se contrata automotriz. Muitas vezes o produtor fala, não, agora eu contratei automotriz, estou tranquilo. Olha, cuidado, é aí que você tem que ter atenção, porque a máquina vem, ela corta bastante e você tem que compactar esse material que está lá dentro do silo. Isso é muito importante, mas muito importante. Nas minhas palestras eu bato muito. Você está vendo, Sidney, que eu venho falando de importância desde o começo, né? E não paro de falar da importância. Todo o processo dentro de um silo é importante. Perfeito. E você falou um negócio que é interessante. Quanto vale um silo cheio, né? Se o produtor começar a olhar com atenção para o silo, ele começar a enxergar uma caminhonete
debaixo da lona, você pegar um silo aí de uns 30 metros por 6 de largura e 4 de altura, tô dando um exemplo aqui, né? Tem uma caminhonete debaixo ali daquela lona, né? É legal você fazer essa relação da caminhonete, né? Porque o produtor, quando você fala da caminhonete, o produtor entende, né? Ele consegue mensurar na cabeça dele rapidamente ali quanto que ele tem dentro de um silo. Né? É importante isso, né? Você falar da caminhonete, isso é uma coisa que a gente usa bastante falar. Então, assim, a lona de qualidade hoje, o mercado tem entregue, né? A gente acha hoje lonas de excelente qualidade, a um preço justo, né? Um preço compatível com aquilo que ele vai fazer. Então, procurem utilizar. Vedação de silagem, né? A gente fala, não, vamos pôr a lona em cima do silo lá, uma pressa danada, né? De vedar o silo para acabar logo o serviço. Não, gente, na hora de vedar o silo, respira 3 vezes ali, né? Presta atenção naquilo que você vai fazer. Evite colocar terra em cima das lonas, porque a terra é altamente corrosiva, ela vai corroer a lona, então não coloca a terra em cima de lona. E por que o produtor coloca a terra em cima de lona? Porque a terra ajuda a fazer o processo de compactação para ele. Né? É uma forma dele vedar ali, ele põe a terra em cima e acha que não, fiz bem feito. Errou, não se coloca a terra em cima da lona. A terra é altamente corrosiva, vai corroer a lona em torno de 40, 50 dias, 60 dias, corrói a lona e toma entrar o oxigênio para dentro do silo, que não pode. Então, compre uma lona de boa qualidade, que uma lona de boa qualidade, ela não precisa de colocar a terra em cima. Ô Júnior, hoje, quais são os tipos de silos mais utilizados? Olha, Sidney, a gente tem o silo trincheira, né, escavado na terra, tem o silo trincheira que é feito de parede de alvenaria e fundo concretado, são os mais que a gente mais utiliza, e tem também o silo trincheira, o silo de superfície, o silo de superfície, que eu acho que é o que deve ser menos utilizado, porque ali é onde as maiores percas estão ali dentro. E vem crescendo, né, nesse mercado que eu estou atuando, vem crescendo o uso da silagem dentro da silo-bolsa. Né? Isso é uma coisa que assim, o produtor faz, o vizinho vê e começa a ver que ele está ficando para trás. Né? A silo-bolsa vem. A silo-bolsa também, a gente só tem que saber aqui dimensionar. Acima de 2.000 toneladas já começa a ficar mais difícil você colocar todo esse material dentro de uma bolsa. Né? Mas até 2.000 toneladas para baixo você consegue embolsar isso com velocidade, com qualidade, né? E com uma mão de obra. A máquina faz o serviço, né? Eu falo sempre que a máquina faz o serviço. E no silo bolsa, qual que é a taxa de perda que se observa? Porque é o seguinte, se você observar um silo trincheira ou um silo de superfície, onde pode acontecer ali uma perda de 30% aproximadamente do material ensilado. Então, se o produtor espera que a tonelada dele custe R$350, com esses 30%, esse custo vai para em torno de R$500. Ou seja, tem uma diferença aí, né, de R$150 a mais que está onerando a tonelada do silo dele. Vamos imaginar um produtor que tenha 30 hectares produzindo a média 38 toneladas por hectare. Imagina o tanto de dinheiro que ele tá perdendo. E eu garanto para você, eu não sei quanto que custa a máquina, né, da Bruter, mas eu tenho certeza que ele compra uma máquina. Olha que bacana, Sidney. Eu falo com 4, 5 produtores todo dia, né? Todo dia, né? O produtor está me ligando para perguntar da máquina, ou eu estou ligando e falando. Todo dia eu falo de 4 a 5 produtores, isso é uma coisa sagrada. Meu telefone trabalha até as 9 horas da noite. 9 horas eu paro ele, mas até 9 horas da noite eu estou trabalhando e falando com o produtor. Veja bem, Sidney, você vai fazer um silo. Então vamos fazer uma conta rasa aqui, prática, né? Você vai fazer um silo de 100 toneladas. Você pega 100 toneladas e coloca dentro de um silo. Quanto que você pega de volta? 60%? 70%? Eu acho que em torno de 60% você vai conseguir pegar de volta. E por que o produtor não sabe dessa perca? Porque ele não pesa o que põe e não pesa aquilo que tira. E o que eu estou falando, que as percas são altíssimas dentro de um silo trincheiro, numa superfície eu nem falo, porque é horrível, é muito pior. Mas o que eu estou falando justifica essa febre que teve há um tempo atrás de se fazer silagem, empacotar para vender, e a maior parte do pessoal quebrou fazendo isso.
Por quê? Porque é exatamente por isso. Ele faz um silo, ele põe uma quantidade lá dentro que ele não mede, ele não pesa, e aí ele tira aquilo em pacote e vende por quilo para vender. E aí ele sai do mercado de fazer isso. Justamente por causa dessas percas que são gigantes. E aquelas percas que existem debaixo da lona e lateral de silo. As percas geralmente giram em torno de 20 centímetros, porque a hora que dá 20 centímetros ali, ela forma uma camada que não deixa passar oxigênio e protege essa silagem de baixo. Mas para se formar esses 20 centímetros, teve mais 20 em cima. Então, quando o produtor perde 20 centímetros debaixo da lona, ele tem que considerar que ele perdeu 40 centímetros. Se ele pegar largura do silo, comprimento do silo e cubicar isso pelaquela perca que ele teve, eu falo assim, ele senta do lado e chora, porque as percas são gigantes. Quando você vem para dentro de uma embutidora, de uma ASO 7740, por exemplo, para você produzir silagem dentro da bolsa, quais são as percas? Eu falo 3%, porque eu não posso afirmar zero, porque zero nesse caso não existe, mas 3%. Mas isso é nada frente às percas de 30%, 40% que existem dentro de uma silagem. Então a máquina, Sidney, ela vem para resolver essas percas que existem. E aí o que acontece numa silagem dentro de uma silo-bolsa? Você tem um aumento da qualidade. Por quê? A silagem dentro de uma máquina, ela não tem contato com o pneu do trator, ela fica pouco tempo exposta ao oxigênio, a taxa de compactação é altíssima lá dentro, muito mais do que um silo de trincheira, um silo de superfície. Com isso você tem uma melhora na qualidade da silagem, um processo fermentativo de excelente qualidade, aumento da palatabilidade, aumento da ingestão, aumento da carne e do leite, né? E, consequentemente, você está baixando o custo da sua alimentação. Você vê como é que é. Quanto mais bem feito você faz, menos você gasta, né? Então, assim, o produtor tem que mudar a mentalidade. Ou vai pelo amor ou vai pela dor, porque os custos estão apertando e estão levando, né, o produtor a ser cada vez mais eficiente. E geralmente o pecuarista, né, não são todos, mas o pecuarista pergunta quanto isso vai me custar, no caso para investir numa máquina, né, da Bruter, mas ele tem que começar a pensar no quanto ele está perdendo ou no quanto ele vai deixar de perder caso ele faça um investimento. Legal, isso é uma pergunta deles, né? Eles falam assim, Júnior, mas quanto custa a máquina? Quanto custa a silo-bolsa? Quanto que eu vou gastar, né? Ele quer saber quanto que ele vai gastar. Geralmente ele não pensa quanto que ele está ganhando. Eu respondo de uma forma assim, bem simples para ele. Custa mais você fazer silagem dentro da silo-bolsa. Só que a hora que você vai ver as percas que você teve numa superfície ou numa trincheira, é infinitamente mais barato você fazer a silagem dentro da silo-bolsa. O processo se inverte, né? É infinitamente mais barato você fazer silagem numa silo-bolsa do que num silo trincheira ou num silo de superfície. Perfeito. E sobre a embutidora de grãos, como é que funciona? Sim, Sidney, a gente também produz a ASUS 9600, que é uma máquina que tem a capacidade de armazenar milho, sorgo, se for para pecuária, polpa cítrica, né? E hoje é um equipamento que eu vendo muito ele para que as propriedades usem ele como uma forma de estocar material. Às vezes lá na propriedade, polpa cítrica agora esse ano está sendo muito armazenado e eu vendo bastante máquina para esse armazenamento de polpa cítrica. Ali na região de Bauru tem um produtor lá, amigo meu, que ele faz muito armazenamento de polpa cítrica em silo-bolsa. Às vezes eu estou falando aqui de pecuária, né? Você consegue um milho barato, uma oportunidade, um sorgo, você pode armazenar estrategicamente esse material dentro da sua fazenda. E o agricultor utiliza a ASUS 9600 para armazenar a colheita dele, o milho, para que ele consiga ali, às vezes no momento da colheita o preço está baixo, ele usa isso de uma forma estratégica para vender esse material numa hora em que o preço está melhor. Posso fazer só um exercício de cálculo aqui? Vamos lá. Então ficou um pouco longo, mas vamos lá. Se a gente comparar o custo com armazenamento convencional, né? Eu colho minha soja, colho meu milho e levo para um silo, né? Então vai ter a padronização lá, o custo com armazenagem e tudo mais. Então se a gente comparar, eu tenho um custo médio, vamos considerar um custo de 45 centavos por tonelada dia.
Então isso vai me dar um custo de R$ 13,50 o custo por tonelada mês, no modelo de armazenamento convencional. Se a gente considerar o armazenamento de 20 mil sacas, né, que é o equivalente a 1.200 toneladas, a gente vai ter um custo diário de R$ 540 por tonelada, né, um custo diário por tonelada. No mês, esse meu custo vai para R$ 16 mil. Custo de R$ 16 mil por tonelada mês, em torno de 81 centavos por saca mês. Para o produtor que colhe em março e almeja uma melhora do preço e quer vender em outubro, por exemplo, então a gente faz R$ 16 mil vezes o número de meses que ele quer esperar. Então de março a outubro, 7 meses. Ele vai ter um custo médio de R$ 113 mil. Agora a gente vai comparar com o custo do silo bolsa. Eu, pelas minhas pesquisas aqui, é um custo com silo bolsa, um custo do silo bolsa de R$ 2 mil, que consegue armazenar em torno de 200 toneladas. Se eu dividir essa quantidade pelo número que eu consigo armazenar, eu vou precisar de 6 silo bolsa. Se custa em torno de R$ 2 mil, você me corrige aí se eu estiver errado, eu estou falando de um custo de R$ 12 mil. Ou seja, eu estou comparando um custo de R$ 113 mil no modelo de armazenamento convencional contra R$ 12 mil no armazenamento no silo bolsa. Então, olha a diferença, né, pela pesquisa que eu fiz, na vantagem que se tem no silo bolsa. Correto? É isso mesmo. Você vê que aqui no estado de São Paulo a gente não tem essa cultura de armazenar milho, né, de safra dentro de silo bolsa para esperar um melhor preço de mercado. Mas se você vai lá para Mato Grosso, Goiás, Bahia, né, eles utilizam muito isso de uma forma estratégica. Então está coerente a minha conta. Está coerente a sua isso conta. mesmo. É isso mesmo. Então você vê que é uma forma estratégica de você trabalhar, né? A falta de armazenamento no país hoje é gigantesca, né? A gente sabe disso. Então você vê que a silo bolsa, ela entra de uma forma estratégica, que o produtor pode usar isso para ter uma rentabilidade maior no trabalho dele, no dia a dia na agricultura. Perfeito. A hora que eu fiz essa conta, nem eu acreditei. Mas está aí. A silo bolsa não vem crescendo sem motivo, né? O motivo está aí. É você ter um custo mais baixo no armazenamento e utilizar isso de uma forma estratégica para ganhar em preço. E o produtor precisa sair do convencional, né? Sim. O produtor está enxergando isso, né? Hoje os custos vêm apertando, né? As margens vêm apertando, e o produtor ele está buscando tecnificar, e isso é uma tendência no mercado hoje. Ô Júnior, muito tem se falado sobre a silagem de grão úmido. Como que a Bluter tem se preparado para essa modalidade? Positivo. Silagem de grão úmido, grão reidratado, né? Isso virou, assim, só se fala nisso, né? Há 2 dias atrás eu participei em Sertãozinho de um encontro de confinadores. E estavam lá os 3 maiores confinamentos do país, né? Os gestores desses confinamentos estavam lá. E eles não conseguem mais falar em confinamento, em nutrição, sem o grão úmido. Né? Eles não conseguem. Porque você pega um milho de 85% de digestibilidade e leva isso a 97%. Isso é um ganho absurdo. Você ganha até 10%. Desculpa. Você economiza até 10% na nutrição. Isso é um ganho absurdo em confinamento. Gado de corte é um tiro curto, né? Que eu falo assim, é uma explosão de ganho de peso que o animal tem que ter ali. E o milho, o grão úmido, o grão reidratado, ele encaixa dentro do confinamento. Então é o que eu estou te falando. Os 3 maiores confinamentos lá, eles não conseguem imaginar trabalhar sem grão úmido hoje. E assim, os produtores estão começando, os produtores que têm menos quantidade de boi, então todo dia me liga, mas como é que é esse processo? Como é que eu faço? Como é que isso vai chegar na máquina? Como é que eu vou armazenar? A quantidade de água? Eles têm muita dúvida em cima disso. Então hoje, né, eu falo que eu não sou um vendedor de equipamento, né? Eu sou mais um consultor para que ele produza um grão úmido ou um grão reidratado de alta qualidade. Né? Porque isso não tem volta, né? Aqui no Brasil não tem volta. Você consegue comprar um milho numa hora melhor, num momento melhor. O sorgo está sendo colhido agora é hora de fazer silagem de grão reidratado de sorgo, está sendo colhido esse sorgo,
né? Hoje mesmo falei com vários produtores de Goiás, eles estão falando, mas está sendo colhido aqui, e agora é a hora, o preço está bom, né? Então, por isso está se fazendo muita silagem, principalmente agora nesse momento de sorgo reidratado, mas também fazemos de milho reidratado, né? E é uma coisa que não volta mais. Não tem volta, né? Você voltar só no grão seco. Grão úmido daqui para frente vai ser utilizado em todos os confinamentos e gado de leite, sem dúvida nenhuma. Só vou deixar uma frase para quem está acompanhando a gente: quem chega primeiro bebe água limpa. Sim, o boi que chega na frente, né? Ele bebe água limpa. Isso é uma frase, o Sidney, que os produtores nossos têm que prestar atenção nisso, né? Por que está sendo utilizado grão úmido? Por que está todo mundo falando disso, né? Uhum. É importante ele se atentar, falar com o técnico dele. Escuta, eu estou ouvindo falar em grão úmido, grão reidratado, o que é isso, né? É incrível, mas tem produtor que liga que não sabe o que é um grão úmido e o que é um grão reidratado. Então, mas aí eu vou conversando, vou explicando, né? O que é isso, qual é o ganho que ele vai ter, por que fazer o grão úmido ou o grão reidratado, o ganho que ele vai ter. E aí, no final da conversa, ele se convence, vai lá, o técnico dele também já está falando isso para ele, né? Então é uma coisa assim bem bacana que chegou, mas nós não vamos mais ficar sem essa tecnologia. E a Bruter Brasil, hoje dentro da Bruter, a gente tem a ASUS 8840 Sorgo Precision, que é um equipamento que tem uma entrega de uma granulometria e de uma produção, né, de uma produção de material processado por hora altíssimo, né? Isso é importante, principalmente granulometria, assim. É isso aí. E antes da gente chegar ao final, né? Sei que seu tempo é corrido, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está acompanhando a gente. Fala também um pouco do seu curso sobre silagem. Bacana, Sidney. Aproveitando, né, falar com vocês. Toda essa conversa que nós tivemos aqui, né, durante essa hora que a gente conversou aqui, a gente conversou superficialmente de silagem. Nós não entramos a fundo no processo de produção de silagem. Eu tenho uma palestra gravada minha, né? Eu gravei uma palestra e é importante, você que vai fazer silagem, entre em contato comigo para você ter acesso a esse material, para você saber, né, fazer uma silagem de alta qualidade. É um material que você pode colocar lá na fazenda para que os colaboradores seus lá, antes de fazer a silagem, eles assistam essa palestra até como um treinamento para que eles consigam também a fazer silagem de alta qualidade. Porque eu falo assim, muitas vezes o produtor vai numa palestra minha, aí ele chega lá na fazenda e vai falar para a moçada, moçada, vamos fazer assim, fazer assim. A pessoa está fazendo sem saber o porquê que ela está fazendo aquilo. Então eu falo, eu vou fazer uma palestra, leva o colaborador junto também, porque no outro dia lá na fazenda todo mundo sabe o que é para fazer, né? Então essa palestra ela ajuda, né, tanto a você que é o produtor, mas também ajuda em muito o colaborador, para que você consiga fazer silagem de excelente qualidade, silagem de altíssima qualidade. É isso aí, eu recomendo, eu tive a oportunidade de participar de alguns treinamentos algumas palestras, treinamentos que você ministrou, então recomendo muito, é muita informação valiosa e como você disse, né, é a linguagem do produtor, que é o que ele vai ouvir, ele vai absorver e vai conseguir colocar em prática. Você viu aqui, né, Cida, a gente está sempre falando de uma forma roceira, né? Às vezes algum técnico pode querer contestar, não, isso aqui é uma coisa extremamente roceira, não tem nada, né, que a gente saiu aqui que não deva ser aplicado de uma forma prática lá na fazenda. É isso aí, meu amigo. Mais uma vez, obrigado por você ter participado com a gente aqui. Foi um prazer te receber, um prazer te rever. Obrigado, Sidney. Você é uma pessoa que eu admiro, que eu gosto bastante, né? A gente já vem tendo contato há bastante tempo aí. Bacana, você é uma pessoa que vai fazer, já está fazendo, né? E vai fazer ainda muito mais sucesso pela frente aí. Obrigado. Deus te ouça, meu amigo. Tamo junto. E antes da gente finalizar, quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, né? A Nutri Rações, obrigado, mandar um abraço meu amigo Carlão, meu amigo Marquinho, toda a equipe. Quero agradecer também a Camila Guedes da E-Solo e E-Solo Digital. Mandar um abraço meu amigo Clebinho Mariotto da Oficina Picasso, a melhor oficina da região. E quero agradecer também a Irrigação Carriel, que está há mais de 30 anos no mercado agrícola. E também, para finalizar, a Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. Quero mandar um abraço também para minha amiga Ana Peleissone, que faz todo o marketing nosso aqui, que consegue até me deixar um pouco mais bonito na internet, ela consegue essa façanha.
Mandar um abraço também para minha amiga Maju Pereissone, que é embaixadora do Ruralmente, e obrigado a você que nos acompanha. E esse foi mais um programa do Ruralmente Podcast e a gente se vê na próxima.